Que mundo é esse que tem um estilo de vida um tanto quanto desconhecido? Criaturas que não existem mais, pessoas que vivem centenas de anos, gigantes que vagavam pela terra, em um mundo que desperta a curiosidade de todos que tomam conhecimento. Assim era o mundo na era pré-diluviana, registrada nos primeiros capítulos de Gênesis da Bíblia. Naquela época, a civilização humana alcançou grandes realizações, tão marcantes que perpetuou uma cultura de pecado e que perdura até os dias atuais. Mas como era a vida das pessoas daquela época? O que eles faziam? O que aconteceu no mundo antes do grande dilúvio? E é isso que vamos analisar todo este estilo de vida a partir de agora neste vídeo. Conforme relatos bíblicos, a primeira família antediluviana foi a família de Adão. Depois de serem expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva se estabeleceram em outro lugar e tiveram filhos e filhas. Como sabemos, o primeiro filho do primeiro casal foi Caim, mas Caim também foi o primeiro assassino do mundo e matou brutalmente Abel, seu próprio irmão. Após seu terrível pecado, Caim saiu da presença de Deus e construiu uma cidade na terra de Nod, cidade esta que ele deu o nome de Enoque, seu primeiro filho. Ao contrário da teoria da evolução, pregada por alguns que não aceitam a teoria da criação, a Bíblia é bem clara em afirmar que Deus criou o homem como um ser racional e moralmente capaz, não necessitando de nenhuma evolução, principalmente a evolução intelectual. Apenas passa por um processo evolutivo intelectual à medida que adquire conhecimentos e desenvolve novas tecnologias, e não houve um processo evolutivo como espécie, como argumentam algumas teses científicas. Conforme foi mencionado, Caim, o primeiro ser humano a nascer na Terra, foi desenvolvido o suficiente para construir uma cidade. Seus descendentes, por sua vez, foram responsáveis por grandes invenções, como Jabal, Jubal e Tubal-Caim, pertencentes a uma sociedade que aprendeu a viver em tendas, a criar rebanhos de gado, a desenvolver as artes com o uso de instrumentos musicais e a forjar ferramentas trabalhando com cobre e ferro. Mais tarde, a Bíblia mostra Noé, com que ele já tinha a capacidade e os recursos necessários para construir uma grande arca de acordo com as instruções divinas. Portanto, embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre isso, é claro que houve um forte desenvolvimento tecnológico e cultural no mundo. É curioso sabermos que a duração da era pré-diluviana, mas a Bíblia permanece em silêncio sobre esta questão. Numerosos estudiosos sugerem que o intervalo de tempo desde a criação do mundo até o dilúvio pode ter sido mais longo do que o restante da história bíblica. Tentativas foram feitas até agora, mas todos provaram que esses dados são inconclusos. Na verdade, a única fonte que fornece qualquer informação cronológica sobre a era pré-diluviana é a lista genealógica do capítulo 5 do livro de Gênesis. No entanto, é improvável que se possa estabelecer datas exatas a partir desses registros, simplesmente porque esse não é o propósito pretendido com o qual as genealogias bíblicas estão mais preocupadas. Algumas dessas ideias genealógicas podem ser apenas para registros, e algumas delas somente registraram a longevidade humana daquela época. Durante aquela época, apenas uma língua, e Deus permitiu que as pessoas vivessem durante séculos. Isso provavelmente desempenhou um papel fundamental no progresso tecnológico e na transmissão de informações durante esse processo. Existem interpretações alternativas relativamente à longevidade das pessoas que viveram antes do dilúvio, mas a visão é a mais tradicional. A Bíblia diz que o estilo de vida pecaminoso adotado pelas pessoas rapidamente se espalhou pelo mundo. Por exemplo, Lameque, descendente de Caim,
foi o primeiro a adotar a poligamia nas páginas bíblicas e também foi um duplo assassino que se orgulhava de sua crueldade. Matar por matar, e não se arrependeu como Caim, mas sentiu o peso do castigo, dizendo que este castigo era injusto. A Bíblia também diz que os filhos de Deus misturaram-se com as filhas dos homens. É verdade que alguns intérpretes argumentaram que isso significa uma mistura entre seres espirituais e humanos. Supostamente eram anjos caídos que tiveram relacionamentos com mulheres da terra. Mas a maioria dos estudiosos concorda que a interpretação que melhor se adapta ao texto bíblico é que esta mistura foi a degeneração humana promovida pelas relações entre pessoas piedosas e ímpias, de modo que rapidamente a impiedade prevaleceu e caracterizou toda a civilização. Isso significa que naquela época a linhagem piedosa de Sete era o ramo da humanidade que preservou o conhecimento de Deus. Mas com o tempo essa linhagem, misturada com a linhagem ímpia de Caim e a depravação espiritual, atingiu um limite intolerável. Na época havia nefilins na terra. Alguns estudiosos argumentam que os nefilins eram gigantes nascidos da mistura dos filhos de Deus e das filhas dos homens. Mas muitos outros estudiosos do Antigo Testamento acreditam que é mais provável que os nefilins fossem homens poderosos e de grande renome na antiguidade, e que exercessem domínio através de atos de tirania, aumentando ainda mais a medida de pecado da humanidade. Nem tudo isso era pecado. Abel foi o primeiro mártir que continuou a ser lembrado como exemplo de fé, mesmo nos tempos do Novo Testamento. Enoque foi outro que teve um relacionamento tão próximo com Deus que foi levado a não ver a morte. Por fim, Noé, que nasceu, cresceu e se desenvolveu como homem, mas nos anos finais antes do dilúvio. Noé foi a rara exceção de uma pessoa que continuou a temer ao Senhor. A Bíblia diz que a família foi a única poupada quando a paciência de Deus considerou intolerável a depravação geral daquela civilização. Esse período antediluviano terminou com o derramamento da ira de Deus e a destruição da terra. A maldade estava em um nível tão elevado que a Bíblia registra o descontentamento de Deus com a humanidade através da figura do arrependimento, dizendo que Deus havia se arrependido de ter criado o homem. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, no capítulo 3 e versículo 6, registra o final da história antediluviana, afirmando que por águas o mundo daquela época foi inundado e destruído. Mas tudo o que aconteceu naquela época serve de alerta para nós. Isto porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que nos últimos dias da era atual, o estilo de vida pré-diluviana se repetirá. Cada um viverá de acordo com sua vontade, seus desejos, festejando, comemorando, relacionando-se, mas todos estarão ocupados demais para receber o chamado de Deus ao arrependimento. Então, assim como aconteceu com a geração antediluviana, as pessoas só cairão em si quando o julgamento de Deus for derramado, sem que ninguém tenha oportunidade de voltar atrás. A Bíblia não pinta um quadro do mundo antediluviano para satisfazer a nossa curiosidade sobre os tempos antigos, mas como um lembrete claro de que um estilo de vida caracterizado por ignorar os padrões de Deus e ceder ao pecado conduzirá inevitavelmente ao julgamento divino. Os paralelos entre os mundos antigos e a época atual deveriam servir-nos de alerta. Este é o momento de voltarmos a nossa atenção para Deus e nos arrependermos dos nossos pecados e de buscarmos a sua graça e perdão. O mundo pré-diluviano era único na história humana. Foi marcado por um significativo desenvolvimento tecnológico e cultural,
mas também foi caracterizado por grande pecaminosidade e rebelião contra Deus. No final, serviu como um forte alerta para as gerações futuras. No seu fim repentino, numa inundação catastrófica, ilustra a seriedade do julgamento divino e a urgência do arrependimento humano. Portanto, é cruel que permaneçamos alertas e preparados, vivendo a nossa vida em obediência e à vontade de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém.